decisão mais correta a tomar sobre a situação lá. Nós convidamos o Zezoca, que é do PSTU, e também da direção da LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, que é a organização internacional da qual o PSTU faz parte, né, para fazer essa exposição, e depois vão abrir para perguntas, polêmicas e tudo mais. Tá bom? Então, gente, boa noite. Eu acho que é muito apropriado fazer essa atividade, essa palestra, porque esse tema da Venezuela não é um tema a mais, não é um país a mais, não é uma discussão, bom, Equador ou Bolívia, é um processo decisivo para toda a esquerda, para a construção do movimento operário na América Latina e no mundo. Nós estávamos comparando outro dia numa reunião que se assemelha, por um lado, ao processo que houve na Revolução Síria, quando dividiu a água na esquerda. Mas para a América Latina em particular, nos parece que é semelhante ao que significou a divisão da esquerda frente à queda do Muro de Berlim, frente às revoluções do leste, quando as massas se voltaram contra os regimes stalinistas e boa parte da esquerda mundial ficou adaptada, agarrada à defesa daqueles regimes, né? E alegando que tudo aquilo não passava de uma luta, de uma conspiração imperialista. Bom, como a Venezuela fica na América Latina pelo peso que teve, né, o chavismo, né, a corrente que se construiu na Venezuela nos últimos 20 anos, tanto é que eu vou depois comentar, todo um setor que se reivindica castro-chavista, né, reivindica a Venezuela chavista e a Cuba castrista. Então, é um daqueles temas que dividem águas e que, por um lado, a burguesia e a direita estão tentando aproveitar para, mais uma vez, desgastar o socialismo como fizeram com o leste europeu, com os regimes stalinistas, mas, por outro, é necessário que a esquerda apresente uma posição categórica de diferenciação, demonstração de que isso não tem nada a ver com o socialismo, nem com a esquerda, que sai propondo uma alternativa realmente socialista dos trabalhadores. Então, eu acho que nosso partido, o PSTU e nosso Internacional, tem que estar muito bem localizado e não é só que está preparado para responder, tem que comprar essa briga e ir para cima, porque é decisivo para a construção de uma esquerda socialista e para, inclusive, contrabalançar os ataques que a mídia está fazendo. Né? Não sei se vocês têm visto, né? Na TV, no mundo inteiro, na mídia burguesa, está aí, qual que é o socialismo. Né? Então eu queria primeiro começar por aí, e eu vou tentar então. Nós temos também uma vantagem, que a Venezuela, ao ser o nosso continente, né, está na nossa região, nós temos um trabalho acumulado de elaboração, de intervenção, que permite a gente fazer essa discussão com material escrito, com material anterior e qualificar mais a discussão. Né? Bom, como eu sei que muitas vezes a gente não tem, digamos, acumulado, bem localizado, eu vou fazer um pouco um histórico, antes de chegar no dia de hoje, rápido, o mais rápido possível, e também vou dedicar o final da minha intervenção a explicar as distintas posições da esquerda sobre o processo, para a gente ver como se localiza nesse espaço. Então, primeiro, o chavismo, né, o chamado bolivarianismo da Venezuela, tem uma origem de um processo de lutas, um processo específico e que acabou galvanizando a América Latina. Havia um regime antigo na Venezuela, nos anos 70 e 80, de um velho nacionalismo burguês, de um partido chamado Ação Democrática, que tinha inclusive vivido a nacionalização do petróleo, que depois entrou numa decadência total, né, no final dos anos 80, né, um dirigente chamado Carlos Andrés Pérez, não vou entrar em muitos detalhes, e que, por causa disso, né, a Venezuela era chamada de Arábia Saudita da América Latina, porque era um país que tinha uma grande riqueza mineral, vivia dela, mas isso, por outro lado, tornava o país totalmente dependente desse modelo da exploração e nada mais. Ou seja, um país com uma riqueza enorme, que era o petróleo, um petróleo de qualidade, que era exportado majoritariamente para os países imperialistas, em particular para os Estados Unidos, e que montava todo um sistema
clientelista, que chamava modelo rentista petroleiro. O que quer dizer isso? Que o país vive só daquela riqueza e da venda dela, dos negócios em função dela, e a burguesia é uma burguesia bem parasita, né? Sequer tinha uma indústria digna do nome, né? Sequer tinha um desenvolvimento industrial baseado nisso, por isso falavam de Arábia Saudita, né? Que é um país assim, né? Lá no Oriente Médio. E que mantinha o povo com um pouquinho de algumas migalhas para tentar evitar uma comoção, mas que não saía disso. Em 89 houve um grande levante, um processo revolucionário chamado Caracas. Foi um levante popular que tomou, a partir de Caracas, golpeou de morte o regime esse do velho, no caso Andrés Pérez, só que ele foi reprimido, ficou ferido, mas não caiu. Então gerou todo um processo de crise estendida, né, daquele governo, né? E nesse processo surge o Chaves. Não é que surge o Chaves. Isso é uma das coisas que a esquerda em geral não faz uma visão falsa, como se ele fosse o revolucionário dentro da frente do Caracas. Não foi isso. Caracas foi um levante popular dos bairros populares e operários de Caracas. Depois da sua derrota, o Chaves comanda um intento de golpe militar. Ele era coronel, né? Alguns anos depois, que é derrotado e ele vai preso. Só que quando ele vai preso, ele se torna um herói, porque o discurso dele contra o regime é contra a corrupção, contra a perda de soberania, contra o não aproveitamento do petróleo. Bom, isso vai fazer com que, contraditoriamente, ele é preso, todo o pessoal, os coronéis, amigos dele que deram o golpe é preso, e depois ele se transforma num herói, forma um partido, né, que vai tomar o nome de Movimento Bolivariano e tal, e depois esse partido acaba concorrendo a eleições e ganha. A crise se prolonga, vem um novo presidente, mas também não sai. Bom, e ele chega ao poder. E ele chega ao poder, ele não... Então, primeira coisa que é importante destacar, ele não é um dirigente da Revolução Bolivariana, da Revolução que o Caracas significou, e sim alguém que, a partir de um golpe, aparece com uma saída de bonapartista, mas que tem esse tipo de discurso. Ganha. No princípio ele tenta, digamos, conciliar com a velha burguesia, né? Trata de puxar para... Mas há uma disputa muito grande pela renda petroleira e se dá num período que estava no governo dos Estados Unidos. Um ano depois que ele ganha a eleição, entra George Bush no governo dos Estados Unidos, que, para quem não sabe, foi uma tentativa de tomar o controle do petróleo mundial e... Um giro bonapartista, claro, com intervenções militares nos Estados Unidos. Por isso foi a invasão do Iraque, do Afeganistão, do Iraque. E quase no mesmo período, um ano depois da invasão do Afeganistão, o imperialismo articula um golpe com a velha burguesia rentista que tinha sido deixada de lado pelo pessoal do Chaves, e há um intento de golpe militar, que chega a tirar do governo, raptam ele e tudo mais. Só que aí é um levante de massas, né, que defende contra o golpe e derrota o golpe. Depois há um intento de lockout petroleiro. Lockout quando eles tentam fazer com que não funcione, porque na gestão da própria da petroleira nacional venezuelana estava da velha gerência burocrática ligada à velha burguesia. Bom, também são derrotados, né? Particularmente pelos trabalhadores do conjunto, e particularmente os trabalhadores petroleiros que ocupam várias das refinarias e derrotam, né? E aí os caras acabam se entregando, né? Os golpistas se entregam, a burguesia do lockout não aguenta e o Chaves se fica no poder e estabelece então, aí vem o processo inclusive, né, de que ele começa ele lança uma constituinte e nesse momento é que se estabelece, digamos, o movimento bolivariano com uma dinâmica. É aí que ele começa a falar, inclusive, em socialismo do século XXI. Foi a época dos Fóruns Sociais Mundiais de Porto Alegre, né? Que ele ia para lá e juntava gente. Mas o que acontece? Aí vem o problema que vai na origem do problema que chegou hoje. Mesmo ele tendo sido chegado ao poder eleitoral, mas sido defendido pela massa, derrotado o imperialismo, toda a política dele vai ser, não o discurso que ele fala, o socialismo do século XXI. O que seria o socialismo? Expropriar a burguesia, controle da classe trabalhadora, né?
uma ruptura real final com o imperialismo. Não, o que ele faz é, uma vez consolidado no poder, por exemplo, ele desarma todos aqueles setores que tinham controlado as refinarias, os postos de petróleo, são, pelo bem ou pelo mal, desativados. Os trabalhadores são obrigados a devolver o controle. Ele põe uma nova cúpula nas Forças Armadas, mais fiel a ele, que tinham dado golpe nele. Então ele tira aquele pessoal, que tinha perdido o golpe, e trata de conciliar com a burguesia anterior, com os setores, vai dividindo essa burguesia. Trata também de investir nos meios de comunicação, tomar o controle dos meios de comunicação da Venezuela. Não vou aqui entrar nos detalhes, mas em relação ao modelo econômico, ele nunca teve uma política que fizesse um nome nem bolivariana, ou seja, uma nacionalista radical. Simão Bolívar foi o grande libertador do século XIX da América Latina, nem muito menos socialista, embora o discurso fosse esse. O que ele fez? Ele, na verdade, criou, baseado no mesmo modelo rentista petroleiro, ou seja, em que a riqueza do país é fundamental ao petróleo, em que o país toda a produção toda está em função de garantir essa riqueza que praticamente é exportada, né? Que se você não tem uma indústria poderosa, então, o petróleo serve para quê? Para exportar. Quem é o principal mercado de exportação? Os Estados Unidos. Então ele, apesar de toda a discussão retórica, nunca jamais houve um corte na exportação de petróleo para os Estados Unidos. Ponto 1. Ponto 2. Para manter, ele tinha grande apoio popular nesse momento. Para manter esse apoio popular, ele faz uma política que se assemelha, fizeram outros países, inclusive no Brasil, na época do Lula e da Dilma, que são políticas compensatórias. Aqui teve o nome de Bolsa Família, teve outros planos, né? E teve também na Bolívia, teve na Argentina e teve no Brasil, teve na Venezuela. Teve vários tipos de programa. Um deles era, por exemplo, um mercado de abastecimento com preço mais barato, as missões bairro adentro, que eram postos de saúde, postos de assistência social dos bairros, que coincidiu nesse momento com um boom petroleiro, ou seja, subiu o preço do petróleo. Então ele tinha, da renda petroleira, ele tirava uma parte pequena, mas tirava. E o outro elemento que ele montou, repetindo a experiência anterior daquele Carlos Andrés Pérez que eu falei lá atrás, que levou aquela casa, pegar essa riqueza e criar uma nova burguesia diferente, ligada a ele. Como é que ele fez isso? Por um lado, pegando os militares da cúpula, generais e coronéis que ascenderam com ele, que não tinham dado golpe, vamos dizer assim, o pessoal amigo, e botou para comandar a cúpula do exército e também as empresas estatais e empresas privadas também. A própria PDVSA, a petroleira, a própria, todos os setores bancários do governo, e inclusive criaram novas indústrias. Atualmente, por exemplo, Diosdado Cabello, que vem lá da época da reação ao golpe, é o segundo empresário do país, ou seja, um coronel, um general, que hoje é o segundo empresário do país. Então, eu dou ele como exemplo, personificação disso. E também conseguiu atrair o setor da velha burguesia. A burguesia não ia ficar de teimosa. Se não dá para ser com ele, não dá para tirar ele, vamos trabalhar com ele. E ele, empresas importantes da velha burguesia, inclusive gente dos meios de comunicação, Cisneros, Polar, vários grupos importantes se relocalizaram. E também se relocalizou o imperialismo. O imperialismo que em 2002 tinha dado golpe, percebeu, nós perdemos, né? E tinham também perdido no Iraque. Então, passou a ter uma política de colaboração, sem tentar mais golpe. Então, de 2004 em diante já não há mais essa postura, né? E com Obama em particular, né? Que vai ganhar do Bush em 2008, né? Com a partir de Obama, tanto é que o Chaves fez várias vezes elogios ao Obama, né? Então, há uma nova relação com a velha burguesia, a burguesia se mantém com ele, e a burguesia antiga, que não está satisfeita, vai tentar montar, não mais golpes, mas partidos políticos, né? Tem vários aí,
que se uniram agora, alguns anos atrás, na MUD, né, Movimento Unidade e Democracia, vários partidos políticos, um que vem lá, no caso Andrés Pérez, um outro que foi uma cisão de um partido, digamos, que no início apoiou ele, enfim, uma frente que tentava ganhar eleições, né, formar uma oposição pela direita, que no princípio, nos primeiros momentos, era meio minoritária. Então, esse modelo parecia tranquilo e bem, fazia com que o Chaves pudesse fazer propaganda no mundo inteiro, né, na América Latina em particular, inclusive financiar, por exemplo, não sei se vocês sabem, o chavismo financiava na América Latina movimentos que apoiavam eles, né, na América Latina inteira. Tinha uma relação direta com Cuba, né? Cuba tinha uma relação política e econômica muito particular com o Chaves. Chaves usava, inclusive, a renda do petróleo para esse apoio. E até na Europa. O Podemos da Espanha, por exemplo, é dirigido, né, Concha, por uma figura chamada Iglesias, que ganhava um projeto, ele se construiu com um projeto financiado exatamente pelo chavismo. Não é por acaso que hoje defende, com tudo, o governo Maduro. E assim vai. Vários outros países, na América Latina, inclusive, é categórico, na Argentina, né, no Brasil. Bom, qual o problema que aconteceu depois? É que isso, que enquanto funcionou, o boom do petróleo permitiu preços, o petróleo chegou a estar $100 durante vários anos, né? Então, ele tinha o suficiente para manter a bola burguesia feliz, alguma verba para as massas, né? Então, e aí os seus divulgadores diziam que isso já era o socialismo, estava no caminho do socialismo. Qual foi o problema? Veio a crise, né? Como ele não desenvolveu o país, quero lembrar para vocês o seguinte, antes de discutir com o resto da esquerda. O chavismo dirige a Venezuela há 18 anos. Vou repetir. O Chávez dirigiu 14 anos, até morrer, né? Morreu de doença. E o seu vice, Maduro, sucedeu a ele, há 4 anos. Então, 18 anos já de chavismo. E não houve nenhuma modificação estrutural nesse tempo todo. O que houve depois? Qual foi o problema que está levando à situação atual? É que, frente a esse modelo dependente, rentista, petroleiro, que apenas tinha uma política de dar alguma assistência social, medidas compensatórias. Sim, muito importante. Em todo esse período, o movimento operário independente, o movimento popular independente, era reprimido ou, no mínimo, ceifado. Houve vários enfrentamentos, não dá tempo de entrar em todos, com mortes, inclusive, nesses anos de ouro, quando estava tudo bem, aparentemente e tal. Quando havia uma greve muito radical, quando havia uma tentativa de tomada de empresa. Por exemplo, a Sidor, que é a empresa de alumínio, né, no norte do Orinoco, sempre teve conflitos, e alguns duríssimos, né? Quando Chaves era vivo ainda, bom. E como outros movimentos do tipo na América Latina, né, como o peronismo fazia, como ele também, como o nascerismo no Egito, reprimia esses movimentos. Bom, aí acontece, a situação muda. Em 2000, a partir de 2013, já quando o petróleo começa a cair, né? Houve aquela situação, não sei se vocês vão lembrar, que a crise mundial estourou com tudo em 2009, deu um baque, mas na América Latina houve um período ainda que teve né? Nós no Brasil sentimos isso, né? Permitiu que o segundo governo Lula e o primeiro da Dilma, quase todo, tivesse ainda uma marezinha favorável. No Venezuela a mesma coisa. Só que depois veio a queda, assim como aqui em 2013 veio a queda, tivemos junho, começou a queda na Venezuela, e ele começou a atacar aquilo que era a parte que permitia um certo respaldo popular. Começou a cortar as verbas dos planos, começou a atacar mais duramente o movimento e começou a entregar mais ainda para o imperialismo. Porque, à medida que não conseguia, digamos, superávit com a venda do petróleo, porque o petróleo começou a cair preço, sobrava menos para distribuir, isso, e o imperialismo cobrava economicamente, primeiro, que ele pagasse a dívida, e ele pagou a dívida, para um país como a Venezuela, para você ter uma ideia, $60 bilhões em 3 anos, 2013 a 2016.
A Venezuela é um país bem menor que o Brasil, certo? Só de juros, né? Ele entregou, ao contrário do que dizem os bolivarianos, chavistas, ele entregou a boa parte das riquezas minerais. Tem um projeto chamado Arco Mineiro do Orinoco, que pega aquela região. É uma região muito rica em minério, tem de tudo, tem diamante, além do alumínio, que é a Sidó, tem ouro, tem diamante. Ele abriu para o imperialismo, ser aqui como, sei lá, se a gente chegasse aqui, abrisse a Amazônia, sabe? A região mais rica, pode entrar, né? Que é exatamente o contrário do discurso, da retórica. Pagou a dívida religiosamente, se meteu num rolo, não dá para entrar em todos os detalhes. Ele abriu uma filial nos Estados Unidos, a Citigo, comprou uma empresa lá, e como ele começou a ter problemas para pagar os juros, ele começou a hipotecar a produção venezuelana, vendeu para os russos uma parte dessa empresa. Bom, e cada vez mais endividado e cada vez mais apelando para esse tipo de coisa. Ou seja, aprofundando o modelo rentista petroleiro que eles herdaram e nunca modificaram. A tal ponto que ele começou a abrir uma crise econômica gravíssima. Nós temos uma recessão que já, em 2 anos, já passa de 20%, está caminhando para 30%. Né? E um país, isso é uma depressão. Esse é número de depressão. Né? E isso, quem é que paga isso normalmente? O povo. Então começou a ver o quê? Está faltando, gente, na Venezuela, alimento, remédio, papel higiênico. É uma coisa... Bom, já tem um fenômeno, não sei se vocês têm acompanhado, de refugiados, que vem para o Brasil, vem para a Colômbia. Né? Os números variam, mas que o cara desesperado venha para a Colômbia, que venha para o Brasil, para Roraima, e fica lá acampado, não sei se vocês viram, porque a coisa está feia. Bom, esse é o plano de fundo de todo o processo. E a Venezuela está... Bom, com isso, começam aquele apoio popular que ele efetivamente teve durante os anos de bonança, começou a cair. Né? Em 2015, bom, Maduro se elege já com muita dificuldade depois da morte do Chávez, né? Chávez morre, Maduro assume e depois, quando tem mandato, ele se elege com muita dificuldade. E depois, pouco tempo depois, um ano e pouco depois, vem a eleição da Assembleia Nacional, o Congresso deles, né? E, na verdade, ele perde de lavada no final de 2015. Quem é que capitaliza? Como? O PSUV, que é o partido do Chávez e do Maduro, hegemonizava e todas as forças de esquerda em geral, ou apoiavam o PSUV dentro, ou de fora apoiavam. Quem acaba capitalizando com isso é a direita. Né? Aqueles setores que eu falei da velha burguesia, e que se uniram nessa MUD. Seria aqui como, sei lá, juntar o PSDB, o DEM, tá? O PMDB, né? Numa frente. E esses setores crescem muito, né? E, na verdade, ele ganha a maioria por 2/3. E já o Maduro não aceita, faz uma pequena fraude, porque com 2/3 eles têm o direito já de mudar toda a legislação do país. Então ele evita isso, mas, bom, naquele momento ele não pôde ainda fazer uma medida que impedisse a maioria deles. Só que ele vai tentando tirar os direitos, através do controle que ele tem na justiça. O Supremo Tribunal Federal deles, né, é controlado pelo chavismo totalmente, pelo Maduro. Então, a partir do tribunal, ele vai tentando evitar que essa Assembleia se imponha. Só que, como as massas estão cada vez pior, começa um processo de mobilização, que é encabeçado pela MUD, mas é um processo de mobilização muito, muito amplo. Né? Por exemplo, hoje em dia, os bairros populares, aqueles bairros lá do Caracaço, vou dar 2 nomes que são emblemáticos, são assim, um chama Petare, o outro chama 23 de Fevereiro. Foram 2 bairros que deram assim peso muito grande lá naquele Caracaço, em 89, contra o Pérez. E dali saíram, inclusive, né, ações ofensivas, militares contra o regime na época do Andrés Pérez. Bom, esse pessoal, nesses bairros, começaram a perder as eleições e a perder o controle. E começaram a reprimir. Né? E
como depois da eleição da Assembleia Nacional de oposição, eles ficaram com um problema. Antes, o regime já era bonapartista, já era baseado no partido do PSUV e nas Forças Armadas. Mas a partir de agora, o Congresso, que antes era um Congresso chavista, agora é um Congresso de oposição. E numa situação cada vez mais. Então o que eles começam a fazer? Cada vez mais medidas de aumentar o bonapartismo, de aumentar a repressão e tirar liberdades. Né? Faz um discurso que é como um setor de direita que está na cabeça, isso é uma conspiração, então, e reprime manifestações. Isso antes da Constituinte. Só que eles não conseguem resolver, né? E começa a haver, inclusive, crise no interior do chavismo. Do final do ano passado para cá, começa a haver setores, por exemplo, um general que era ministro do interior, que não concorda, a procuradora-geral, Luiz Ortega, que era lá na época dos Chaves, começa a se colocar contra que, por exemplo, eles tomem o controle, ele não quer permitir que a Assembleia Nacional legisle, e o tribunal dá razão ao governo, que é um tribunal ligado a eles. A procuradora protesta contra isso, né? Não pode. Bom, e a partir daí eles resolvem o seguinte: investir numa política para terminar, resolver o problema, trazer a paz. Eles falam assim, vai trazer a paz. Qual foi essa política? A Constituinte. Que, Constituinte é o quê? Na linguagem histórica, desde a Revolução Francesa, etc, etc. É a forma mais democrática digamos, de exercer o regime democrático, né? E, geralmente, quando acabam ditaduras, eles são chamados constituintes, né? É a grande bandeira. Todos, sufrágio universal, todo mundo vota e se muda tudo pela lei, pelo voto da maioria, né? Essa é a ideia da Constituinte, né? Bom, ele usa essa ideia, e já tinha havido uma Constituinte, detalhe, já tinha havido uma Constituinte na época do Chaves, e que tinha votado uma Constituição que era geralmente levada por todos os bolivarianos como uma demonstração de que é um regime muito avançado. Por exemplo, na Constituição dessa Constituição de Chaves, tinha um elemento realmente diferenciado que era o referendo revogatório, que era a possibilidade da massa fazer um plebiscito e tirar o presidente. Revogabilidade, né? E uma vez o Chaves enfrentou um e ganhou, nessa época que eu falei, lá no início dos anos 2000. Bom, aí o cara chama a Constituinte para fazer exatamente o oposto, que ele quer um regime mais bonapartista, mais seguro, uma verdadeira ditadura. Então, o que ele faz? Ele usa o termo Constituinte para chamar um arremedo, uma coisa absurdamente antidemocrática. Por exemplo, primeiro, o voto não é universal. A Constituição está associada à ideia do voto universal. Então, ele pega uma ideia, aparentemente, seria mais de esquerda, que é os setores vão escolher uma parte, né? Só que os setores são, por exemplo, sindicatos mais populares, indicados pelas associações dirigidas pelo chavista. Vários dos sindicatos, entre os quais petroleiros, aquele lá que antes, né, lutou contra o Holocausto, não tem eleição há anos porque eles não deixam. Então está sob uma intervenção na prática um dirigente chavista, burocracia chavista. Vários sindicatos importantes estão assim. Então, primeiro isso. Os trabalhadores vão poder indicar, os trabalhadores, quer dizer, os chavistas. Segundo, ele fez uma distribuição distrital que deu muito peso às regiões onde o chavismo era forte e tirou, por exemplo, da capital, cara. Porque na capital, cara, ele sabia que perdia. Terceiro, os candidatos tinham que passar por um filtro. Então, os principais candidatos da oposição sequer poderiam participar. E, por último, ninguém teve... Aí houve a Constituinte, né? E ninguém teve acesso sequer ao padrão, ao que votou, quem votou. Chegou ao ponto tal nessa Constituinte, tão fraudulenta, a empresa contratada, que era a mesma há anos, não é que foi agora, que há anos faz as eleições da Venezuela, uma empresa privada, declarou, como o governo declarou, 3 dias depois, quem era que tinha ganho, quem eram os candidatos, e quem, né? E já que dá posse, não, mas o número que você está dando, ele deu um número absurdo, 8 milhões, seria um número razoável. E aí ele disse, não, esse número aí não tem a menor validade. Ou seja, nem a empresa que foi contratada pelo governo para fazer a apuração, concorda com o resultado apresentado. Mas o mais importante é ver
Bom, uma Constituição totalmente viciada, né? Não tem nada a ver com democracia e soberania, tem a ver com... É um intento, é uma jogada do governo que está em minoria para ficar com maioria. Eu tenho minoria, não... E mais, ele tinha eleições esse ano e ano que vem para presidente. Ele não podia correr o risco de chegar perto das eleições, né? E ter que participar da eleição normal, porque ele ia perder, ele sabia disso. Então, com o nome de Constituinte se armou uma espécie de corpo de parlamentares, de pessoas que todos nomeados pelo Chavismo. Toda a cúpula do Chavismo foi eleita, né? E a presidente é a antiga chanceler, ligada ao Cabelo, esse Cabelo que é o general e é o burguês, segundo burguês da... Bom, a mulher do presidente Maduro é deputada. Bom, é assim, né? É uma Constituinte feita à semelhança e à vontade dele. Ninguém ali tem a menor chance de que vai votar alguma coisa contra ele. A tal ponto, o último detalhe para vocês terem uma ideia de como é fraudulenta e como quem não vê isso é porque não quer. Havia alguns partidos, o PSUV é o partido do governo, do regime, né? O partido da ditadura que se instalou lá. O partido PSUV sempre a maioria não, mas eles trouxeram para a eleição outros partidos menores. Por exemplo, um setor do Partido Comunista Venezuelano até hoje está fiel ao regime. Tem um outro partido chamado PPT também. E eles não elegeram ninguém. Aí eles falaram, peraí, eu apoiei você. Não, foi isso. É muito estranho, né? Só elegeu o PSUV, né? Obviamente foi uma eleição fraudada, manipulada, não tem o menor sentido, né? E agora, o que eles estão fazendo com essa Constituinte? Porque a esquerda disse, não, peraí, eles estão correndo, os setores da esquerda disseram, não, eles estão fazendo eleições. Vai dizer qualquer coisa, são eleições. Mas é uma eleição que não tem nada a ver com uma eleição minimamente democrática. E agora, hoje, para de cal na ideia de que isso poderia ser, sei lá, um processo, um bem de abertura, não sei o quê. Antes de falar de hoje, primeiras ações da Constituição, retirar a Procuradora-Geral do cargo, essa que estava incomodando, e estão processando o marido dela. Para ficar claro que... E agora, hoje, eles decidiram que, como a Constituinte foi eleita de forma muito democrática, ela toma o poder, aquela Assembleia Nacional durava até ano que vem. A Constituinte decidiu que não, que essa Constituinte é que vai legislar até 2018, ou seja, é um golpe, né? Um golpe evidente na Assembleia Nacional, a última instituição democraticamente eleita foi essa Assembleia. Então, essa Constituinte agora é o poder supremo da Venezuela, ou seja, se estabeleceu de fato um golpe, e o regime bonapartista de Maduro é muito mais bonapartista hoje do que era até 2015, e resolve, entre aspas, para ele essa contradição entre ser um regime que tinha um espaço eleitoral, ele sendo minoria, que podia a qualquer hora perder, né? Então, tanto que a gente já está falando agora em fazer eleição rapidamente, claro, eleição desse tipo, né? E que a Constituinte vai decidir quem é que se candidata, vai se transformar num método normal, ou seja, é para impedir que ele possa ler, ou seja, é uma ditadura, né? É como um processo de legalização, vamos dizer assim, da ditadura militar. Bom, e é uma ditadura que, digamos, se apoia nas Forças Armadas desde antes, né? Já era um regime bonapartista, né? Mas que agora tiraram todos aqueles elementos que eram contraditórios, porque havia eleição, havia uma certa havia alguma liberdade, tinha partidos. Agora eles dizem não, agora esse poder só vai concorrer quem eu quiser. Bom, e até os aliados ficaram sem cargos na Constituinte. Bom, por que é importante dizer isso? A primeira discussão que nós estamos tendo hoje aqui na América Latina é o seguinte: há uma série de setores da esquerda que dão outra interpretação do que aconteceu. Então, por exemplo, uma discussão que tem é se o regime era... Há setores que dizem o seguinte: o regime é uma democracia mais avançada, uma democracia participativa. Por quê? Porque
esse negócio da Constituinte ter setores, né? Sindical, tal, popular. Então, a democracia avançada. É um discurso que vem lá também da época do Fórum Social Mundial, Porto Alegre, mas esse discurso não tem nada a ver com a realidade. Né? Bom, e agora, por último, antes de entrar no que a esquerda diz, não é também que só que é uma ditadura porque tomou controle do parlamento, não. Isso materializa uma coisa concreta, uma repressão tremenda. Não sei se vocês têm visto os vídeos que saíram, né? Já são mais, uns falam em 110, outros em 120 mortos, porque tem gente que não tem coisa que não é filmada. Um detalhe está acontecendo. Está cada vez mais difícil filmar. Agora estão perseguindo também quem filma. Né? Em Caracas ainda tem mais ou menos isso, mas no interior diz que é uma coisa tremenda. Há testemunhos de ativistas no interior que eles estão perseguindo quem tem celular, tomam o celular, prendem, porque justamente a repressão é muito forte. Vocês chegaram a ver o filme em que tem uma manifestação frente a um quartel, um cara de fora e tal, gritando, e um policial vai dar 2 tiros e mata. Viram isso? Assim, no dia. Então esse tipo de regime nós estamos falando, regime que mata as pessoas para defender seu modelo rentista, explorador e colonial, e que diz assim, agora vai ser assim, a Constituinte é essa, o resto a gente vai decidir quem é. Bom, estamos falando de uma ditadura, as coisas claras, uma ditadura que se aumentou o grau de repressão, e que como há uma fome muito grande, falta de meios, falta de democracia, a tendência é haver enfrentamentos muito grandes, como já aconteceu. Nós não podemos prever exatamente como vai dar o ritmo, né? Hoje, por exemplo, nessa repressão, as pessoas ficam... Né? Agora, o que é muito importante destacar isso, se instalou uma ditadura clara na Venezuela em nome do socialismo e do bolivarianismo da independência nacional. E qual o problema então? O problema é que a maioria da esquerda latino-americana e mundial está defendendo, de alguma forma, está defendendo esse tipo de governo, esse tipo de regime. Primeiro tem os setores que a gente tem chamado de Castro-chavismo, que é gente que se referencia em Cuba, de Castro, e no chavismo venezuelano. Vou dar exemplos que vocês conhecem aqui, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil brasileiro. Se vocês entram no site deles, vocês vão ver. Ali está se dando a democracia bolivariana, socialista, etc. Defendem tudo o que estão fazendo. Tem um sociólogo argentino, que é conhecido também, chama Tílio Boron, que é bem chavista, assim, bem ligado, que chamou o pessoal a ir apoiar, esmagar a oposição pró-imperialista. Né? O que quer dizer isso? Apoiar a ditadura quando reprimir manifestações. Né? Tem aqueles comandos também paramilitares, né, que vão de motocicleta, né, que são gente ligada ao partido e ao regime. Ele está aprofundando, é um cara de esquerda, de tradição, né? E ele está chamando isso. A maioria do PT também. A maioria do PT, a Gleisi Hoffmann saiu, deu o nome do partido com uma posição muito parecida. E no PSOL, a direção nacional do PSOL, que é fundamentalmente, acho que é Ivan Valente, o pessoal ligado a ele, a APS, né? Agora que eu dou o nome de APS para... Bom, Ivan Valente, Edmilson do Pará, turma que é a maioria da direção, saiu categoricamente se alinhando ao Maduro, que ali é a Maringoni, aqui de São Paulo, que é o governador. Todos eles, aqui é o jogo entre a direita e a esquerda, entre o imperialismo, como se o governo da Venezuela fosse um governo independente, etc. Um governo anti-imperialista, socialista. Bom, esses é até mais fácil, né? Porque é vergonhoso, né, o que estão fazendo. Mas há outro tipo de apoio, um pouco mais sutil, mas também complicado. Né? Que aí entram setores, por exemplo, que se reivindicam trotskistas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil existe o pessoal que está no PSOL, LSR, que é a nível internacional chama CIO, Comitê Internacional dos Trabalhadores. É uma central internacional que se reivindica trotskista, vem de uma tradição inglesa. Né? E eles estão totalmente aliados
com também com o mesmo discurso, o regime contra o imperialismo, contra a direita, etc. E, infelizmente, também está passando isso com setores que foram nossos. Né? Não sei se vocês têm acompanhado a posição do MAIS, né? É lamentável, mas vocês viram a argumentação? Foi expresso mais pelo Valério Arcari, né, que é a figura pública central deles, dirigente deles, que expressou em artigo, em gravação no Facebook. Qual é aí é um pouco mais sutil do que os castro-chavistas mais... Ele diz, não, o governo venezuelano realmente é um problema, eu não tenho... Acho que teve muitos erros, é um governo burguês, não é socialista e tal. Mas... Aí é mais. Ele tem uma característica particular que me leva a não ter uma postura contra ele, que é que eles são independentes. É um governo... E aí vai lá buscar num texto do Moreno, da década de 80, que aplica muito mal, né, a analogia. Vou explicar rapidamente. Vocês chegaram a ler o texto deles? Então tá. O que ele diz? Que tem países em que, apesar de ter governos burgueses, tem um tal grau de ruptura com o imperialismo, por um processo concreto, que o imperialismo tem que tirar ele de qualquer maneira. E se referencia a fenômeno da década de 80, que eu já vou explicar, tá? Então, eles, apesar de ser burgueses, que ele reconhece que de ter medidas repressivas, eles são independentes, politicamente, do imperialismo. Inclusive diz, não é nem que seja que a economia seja totalmente independente, mas eles politicamente têm um choque frontal e são uns... Bom, a comparação é feita por causa na época da década de 80, teve alguns processos revolucionários, vou nomear os dois mais importantes, que é Nicarágua e Irã, que houve processos revolucionários que derrotaram ditaduras e acabaram com seus exércitos, usando ou formas guerrilheiras, caso da Nicarágua, a frente sandinista, ou ascenso de massas multitudinário no Irã, e cujas direções eram nacionalistas burguesas, limitadas, e não foram nem a expropriação da burguesia, montaram regime bonapartista. Só que esses governos, pelo grau de choque do imperialismo na época, realmente, e por ter destruído as forças armadas, ficaram com uma relação muito difícil. O imperialismo realmente queria acabar com eles a qualquer momento. No caso do Irã, boicote, tentativa de golpe, tal. E na Nicarágua teve uma guerrilha chamada Contra, que durou 10 anos, enquanto os ativistas estiveram no primeiro período do governo. Bom, e a Nicarágua era escorraçada de todos os fóruns mundiais, e Irã nem falar, né? Bom, não tinha nenhuma relação, cortaram todos os laços para ver se derrotava e acabava, né? Bom, o que tem isso a ver com a Venezuela de hoje? Lembra que eu falei? Primeiro, vende o petróleo para os Estados Unidos, paga a dívida externa, tem ações vendidas, né, na bolsa de lá. O Arco do Orinoco está liberado para as multinacionais de petróleo, entre outras que estão na Venezuela, são os americanos. Entre outras, também tem chinesa, tem de tudo, russa, chinesa, francesa e tal, mas tem americanas também. Então, onde está a independência, cara pálida? Não dá para entender, né? E não dá para entender, inclusive, esse jogo que podia ser, né, um jogo político, ele não percebe um processo que vou lembrar, 18 anos está no governo. Houve esse problema no início, real, uma tentativa de golpe, mas depois, lembra que eu contei? Houve toda uma reacomodação, né? E hoje, então, em função dessa caracterização, o Valério, como outros setores, diz o seguinte: aqui, o que importa não é a relação democracia e ditadura, mas a relação soberania e independência. Então, eu estou na trincheira do independente contra o imperialismo, apesar dos erros dele, né? Só que, e diz o seguinte também, porque está em jogo um perigo de golpe. Isso é parecido com o Brasil, né? Foi a história da Dilma e tal, né? Há um perigo de golpe. Agora a pergunta nós não podemos descartar que venha, dependendo da conjuntura, o Trump fez ameaça e tal, por isso nós declaramos completamente contra qualquer tipo de ameaça. Agora, quem deu golpe até agora foi o governo, né? Tudo que eu contei não foi uma invasão imperialista, nem foi um general pró-Estados Unidos, foram os generais da cúpula do comando
do PSUV, da cúpula da Força Armada ligada à Chávez. É o Diosdado Cabello, é o Padrino, que é o nome do atual chefe do comando, etc. Esses que deram golpe, né? Esses que estão cortando as liberdades, né? E como a cúpula do Exército, lembra que eu falei antes? Depois que ele consegue se defender do golpe e retoma o controle, ele limpa dos generais anteriores, e toda a cúpula de hoje é, primeiro, totalmente alinhada, segundo, quem não é alinhado vai sendo afastado, como aquele ministro do interior, e a gente muito ligada economicamente ao modelo atual, que é a boliburguesia. A boliburguesia é formada em grande parte por militares, ou ex-militares. Então é muito difícil que esses caras vão dar um golpe. Teria que ser uma invasão imperialista. Tudo bem, se algum dia acontecer isso, nós vamos estar na trincheira da Venezuela contra. Agora, não parece ser essa a política prioritária do governo, mesmo com a bravata do Trump. É o que parece. Agora, o incrível é que, em função desse futuro golpe ou invasão, você defende o golpe atual contra as massas e o povo venezuelano. Então, esse é o problema que nós temos hoje. Setores que dizem, trotskistas até, né? Camaradas nossos que estão... e esse raciocínio é muito típico do raciocínio que, por isso que eu comparei no início com a Síria e com o leste europeu. Por quê? Vamos lembrar do Assad na Síria? O Assad tinha banheiro. O que aconteceu com o Chaves aconteceu antes com movimentos nacionalistas burgueses, como o Nasser no Egito, que deu depois do Nasser veio o Sadat e depois o Mubarak, que é um corrupto do imperialismo completo, né? Aconteceu no México, o Partido Revolucionário Institucional do México. Aconteceu com o Assad na Síria, né? O Assad foi um sucessor do velho Baath, que foi na sua época um movimento nacionalista burguês que teve choques reais com o imperialismo, com Israel. Ele já é uma coisa completamente decadente, e o grau de repressão era tão grande, grau de situação, que o movimento de massa se levantou contra e ele reprimiu. Qual foi a discussão que os stalinistas fizeram na época? Que mal ou bem Assad é anti-imperialista, nós temos que estar com ele contra quem está contra, porque ele é progressista, ele é anti-imperialista. É o racismo do stalinismo, dos campos. Então eu estou com o campo progressivo. Quem me diz que é o campo progressivo? O setor, o aparato que está ligado àquele setor. Então, o aparato que está ligado ao chavismo, como ele é de esquerda, como ele é amigo do PT, da esquerda norte-americana, ele é independente. E é uma falsificação completa da realidade. Agora, desarma completamente, né? Porque aparece a esquerda, a maioria da esquerda, defendendo esse regime em nome do socialismo. Inclusive as companhias nossas. É lamentável, realmente. Por isso que eu estava dizendo antes que a gente tinha que ser claro e categórico e comprar essa briga, né? Estava comentando antes de começar aqui com o Alex, com a Concha, tem uma coisa interessante, viu? Pelo menos os primeiros contatos que a gente está tendo assim, com conversas, é que tem horas em que você tem problemas, a vanguarda tem muita ilusão, você tem uma posição antipática, né? Acho que nessa questão agora, a impressão que eu tenho é que, ao nível assim, amplo das pessoas, ativistas inclusive, não é de muita simpatia pelo Maduro, não. O que justifica essa posição é a pressão de aparato mesmo. É a pressão da força do PT, da maioria do PSOL, de Cuba, né? Que estão alinhados aqui, né? Porque é um negócio evidente, você olha, né? E vê aquela repressão militar fazendo. E, inclusive, é interessante, por causa disso, que eu acho que não é um governo simples, não é um governo que tem atrás de si uma revolução, sei lá, Cuba, na época da Revolução Cubana, que pode tentar justificar em cima da luta contra o imperialismo, das medidas progressivas. Então, o que está acontecendo também? Embora a maioria dos aparatos de esquerda latino-americanos e alguns, até que se reivindicam trotskistas, estejam se colocando dessa forma, está havendo, inclusive, complicações para eles fazerem isso. Não é muito simpático, não, né?
O Alex está me comentando que lá no Congresso Metroviário o PSCdoB não estava tão disposto a ficar dando a batalha publicamente pela posição dele. No Rio, anteontem, o Ciro me ligou do Rio, teve um debate lá que quem puxou foi o pessoal que está contra o Maduro. Setores, o pessoal da UIT, o pessoal, né, CST aqui no Brasil, o pessoal do... Depois já vou explicar cada uma posição, do MEIS, né, que mal bem se opõe parcialmente ao Maduro, e o pessoal do PSOL do Rio, que tem uma postura democrática de oposição. João Willis, por exemplo, né, deputado João Willis. Então, quem bancou foi o pessoal que está de uma oposição. Interessante isso. Temos que seguir e ver o que significa isso. Agora, é importante também analisar a posição, ver até o fim qual seria a posição correta, né? Porque tem alguma discussão. Eu vou explicar a posição também de quem não está defendendo Maduro, os limites, as posições de limite. Primeiro, tem um pessoal que está colocando, que se opõe ao Maduro. Tem uma organização na Venezuela chamada Maré Socialista, né? Que tem uma ligação aqui no Brasil com o MEIS, da Luciana Genro, que é parte do PSOL. Qual a posição dele? Eles também denunciam a Constituinte, chegam a dizer que o Maduro está usando métodos de guerra civil, uma ditadura, né, contra o povo, mas eles dão como alternativa, para o seguinte, eles tiveram durante muitos anos como defensores do chavismo, mas defensores mesmo, diziam que era um novo tipo de revolucionário. Eles eram do PSUV, do partido do Chaves. Maré era uma corrente interna do PSUV. Então, inclusive dividiram agora, a parte saiu com eles, uma outra parte ficou. O que eles dizem? Que temos que voltar ao chavismo das origens. Então não associam o Maduro de hoje a todo esse modelo anterior. E tratam de articular uma coisa que eles chamam de chavismo crítico. Então, tem uma coisa positiva, estão denunciando a ditadura, mas aí o que acontece? Fica pela metade, né? Então, por exemplo, na hora de lutar contra a ditadura, eles param no meio do caminho. Eles dizem, não dá para levantar, nós estamos levantando, fora Maduro. Bom, se é uma ditadura, se é método de guerra civil, o que você vai fazer? Outra coisa é a correlação de força, o que você pode fazer de medida. Mas o teu programa tem que ser para acabar com a ditadura, para derrubar essa ditadura, né? Eles então ficam amarrados por aí. Então vocês vão ver eles criticando e tal, fazendo um certo apelo aos chavistas que, na primeira hora, eles falam em voltar à Constituição lá do início. Ou seja, se Chaves estivesse vivo ia ser diferente. Você vê que todo o comando que está aí é todos os caras que trabalhavam com Chaves. Mas o problema não é discutir balanço. Não é, tá bom, depois fechamos. O problema é que a política deles para no meio do caminho por causa disso, né? E o outro setor, tem um outro setor que também é bom que esteja criticando, mas tem um limite, que é o setor democrático e ponto. Que vou dar nomes, eu já falei, um é o setor do PSOL do Rio, que mais tem expressado a João Willis, mas que tem a nível internacional, são esses setores neo-reformistas europeus, que inclusive refletem muito, vamos dizer assim, um certo anseio democrático que existe na juventude europeia e que não pega muito bem o cara ir defender uma ditadura. Então você vê, apesar de ter uma exceção que é Podemos, né? Podemos é fiel ao chefe, a quem financiou. Mas o Bloco de Esquerda português, por exemplo, tem uma posição clara de crítica, inclusive denuncia até como ditadura. O Luiz Leiria, que alguns aqui conhecem, foi militante nosso há muitos anos atrás, é hoje um ativista do Bloco. Ele escreve ele é um jornalista importante do Bloco de Esquerda, do site deles. E ele tem levantado essa posição, tem até discutido com o pessoal do Mais ainda em alguns fóruns. Agora, qual o problema dele também? É o meu problema. Como é uma postura só democrática, fica no meio do caminho. Ele quer que haja, porque é uma postura de todo o setor da social-democracia europeia e dos neo-reformistas europeus, tipo, vou dar um nome, Zapatero, que foi até em missão para a Venezuela, da Espanha, o pessoal português, Boaventura Sousa Santos, quem conhece, um sociólogo, que é muito ligado ao Bloco, que estão propondo uma negociação, né, para ver se consegue sair com uma eleição. Mas o problema é que
Até a igreja já tentou, mas o Maduro não quis muito até agora não. Então eles ficam, vamos negociar, criticam e tal, mas fica nisso. Também tem em comum com esse setor que eu falei antes, que não chamam... O que tem que fazer na Venezuela? Tem que lutar para acabar com essa ditadura. E para acabar com essa ditadura, vai ter que juntar todo mundo. Os trabalhadores, setores, inclusive, da pequena burguesia, da burguesia, o que for. Como foi aqui no Brasil a campanha das diretas já. Mas tem que chamar... As táticas nós vemos depois, se dá para fazer a mobilização, se dá para fazer greves, mas o projeto, a estratégia agora é derrubar essa ditadura. Não tem muita saída. Nós utilizamos essa palavra de ordem fora Maduro por isso. E nós apresentamos para esse projeto, para essa política mais geral, uma alternativa de independência de classe. Então, houve muita discussão também de setores que dizem o seguinte: há manifestações há muito tempo que há manifestações da MUD, certo? Ou que a MUD encabeça. E a MUD é hegemonizada pela direita e tem ótimas relações com o imperialismo americano e europeu, tá? Só que tem a coisa concreta é a seguinte: a MUD mesmo está querendo também fazer uma saída negociada, né? Lembra muito o que aconteceu aqui na reta final da ditadura brasileira. Quer ver, todo o setor da oposição burguesa, inclusive setores militares que romperam e formaram aliança, né? Mas primeiro não queriam nem levantar direta já, e depois levantavam, mas tentando um acordo com o Tancredo. É mais ou menos por aí. Qual a nossa política? Colocar o fim da ditadura e chamar uma mobilização ampla que derrote isso. E dar uma perspectiva dos trabalhadores por dentro dela, apresentando o programa econômico dos trabalhadores. Nós não queremos tirar Maduro para botar o programa da MUD, que é igual ou pior que ele no nível da entrega do petróleo e tal. Mas tem que ir à luta. E cada vez mais as mobilizações estão saindo do controle deles, né? Por quê? Porque estão entrando nos bairros populares. Então, quanto mais bairro popular quanto mais entre a classe trabalhadora, melhor. Por isso nós estamos levantando uma consigna que concretiza isso, que é venezuelanaço, um caracaço nacional, né? Porque está muito difícil fazer greve, porque eles militarizaram as indústrias estratégicas, a Sidória e a PDVSA estão sob controle militar direto. Então é mais provável que seja alguma coisa no sentido popular. E aí vai ter de tudo, vai ter setores populares, bairros e tal. Bom, então nós somos claros. É uma ditadura, nós chamamos de derrubar essa ditadura, apresentamos um projeto de independência de classe em unidade ampla, com todos os setores que entrem nessa luta, burgueses ou não, pequeno burguês. Bom, e essa é outra discussão. Por último, foi bom deixar por último porque precisa isso, tem dois ou três partidos, particularmente na Argentina, que tem a postura que repetem a postura da Síria. É o PTS, que aqui no Brasil é MRT, né? O PO, Partido Obreiro, que lá na Argentina formam junto o FIT, e também o Novo Mais, que não está no FIT, montou outra frente agora. E diz o seguinte: nem Maduro, nem MUD. Não. Obviamente que politicamente eu estou de acordo agora. A luta agora é qual? Né? Ou eu vou ficar dizendo, como não é nenhum nem outro, não entra em mobilização nenhuma. Então, vai ficar a ditadura. Esse setor repete um pouco, vocês lembram dessa discussão da época da Revolução Síria? Eles tinham a mesma postura. Né? Diziam, Assad, desastre, não estamos com Assad. Mas na oposição que vai à rua, não sei o quê, tem setores islâmicos, imperialismo e tal, então nenhum nem outro. E aí, você fica sem fazer, o que você faz? Né? Você mobiliza para que lado? Você está em que trincheira? Bom, uma terceira trincheira que não existe. Bom, então... Em casa, né? Eu colocando no Facebook. Trincheira mesmo, Bom, então é isso. Eu tentei dar uma rápida localizada para vocês depois. Mas só quero terminar essa intervenção dizendo o seguinte: é muito importante essa discussão, vai dividir águas e vai formar revolucionários no próximo período. A posição correta na Venezuela vai formar uma coluna revolucionária que eu espero que nós consigamos atrair o máximo possível. Tá?